A gente continua falando sobre esse assunto, agora são 7h16. O Banco Central, assim como a gente tem falado, reduziu então a taxa Selic para 10,75%. Esse é o menor nível de juros desde o ano de 2022. E a gente conversa agora com o economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira. Tudo bem, Jason? Bom dia para você. Bem-vindo. Tudo bem, bom dia. Só relembrando que eu não estou na Infinity há um ano. Eu sou do Money.io, exatamente que fez o ranking de juros. Olha só, não, mas tá ótimo, tá muito bem explicado. Seja bem-vinda, Jason. Vamos lá, a gente tem falado sobre esse corte da taxa Selic, da taxa de juros, veio como era esperado, assim como o Rafael Colombo já citou aqui, já mencionou, nosso comentarista Zé Maria Trindade também, mas o que foi mais importante é a sinalização do Banco Central, né, do que está por vir depois do mês de maio, é isso? Exatamente. Os investidores eles sempre vão observar os próximos movimentos do Banco Central. Esta sinalização ela foi importante porque tivemos ao mesmo tempo ontem também a sinalização por parte do Federal Reserve, Banco Central americano, que este sim deu um sinal muito mais frouxo, vamos dizer assim, que se chama dovish em termos de juros, enquanto o Brasil foi considerado um sinal hawkish, ou seja, um sinal mais pesado em relação aos juros. Isso faz com que dois movimentos importantes aconteçam, entre eles a perspectiva de queda de juros americanos e a nossa queda mais lenta, faz com que o diferencial de juros brasileiros comece a perder ímpeto. Quando nós estávamos cortando um ciclo mais forte de corte de juros no Brasil, dava-se a impressão de que nós chegaríamos num ponto em que os juros americanos ficariam muito próximos dos nossos, nós perderíamos a atração de investimentos e boa parte da questão do ranking de juros, na verdade, precifica isso. O ranking de juros ele é um precificador do retorno de juros em termos reais entre seus pares internacionais, seus competidores, e o Brasil aí tem como seu maior competidor nesse momento o México, e agora, com esse ciclo mais lento, esse ciclo mais pausado, muito provavelmente o Brasil agora mantém parte dessa atratividade. Jason, bom dia. Há razões para o Banco Central tirar o S do comunicado? Ou seja, deixar de falar que vai reduzir a taxa de juros nas próximas reuniões e restringir a redução para a próxima reunião, dizendo que vai esperar para ver o que vai acontecer depois da reunião de maio? Ou seja, tem mais meio contratado para maio e depois disso depende do cenário internacional e do cenário nacional. Por que tirar o S? Porque estamos chegando no fim do ciclo, basicamente isso. O Banco Central já havia sinalizado de que, não só o Banco Central, as próprias curvas de juros, de alguma maneira, já tinham sinalizado que o ciclo de juros efetivamente ia começar a se esgotar muito próximo dos 9%. 9%, quando eu digo, é da faixa dos 9%. E nós estamos nos aproximando, ou seja, considerando 10,75 agora, se for mais uma reunião de meio, mais uma reunião de 25, nós já estamos falando dele próximo de romper o 9. Mais um corte de 25, chegou mais basicamente ao nível que o Banco Central estava esperando. Nós estávamos aqui projetando já há muito tempo que a curva de juros não apontaria, por exemplo, juros brasileiros no médio prazo abaixo de 9,5%. Havia um certo otimismo por parte dos investidores, indicando que isso poderia ser mais próximo à faixa de 9%, ali chegando a 8,5%. Não é o que vai acontecer provavelmente agora, especificamente com essa mudança de discurso e, vamos dizer assim, a retirada do plural ali do Banco Central começando a indicar o fim do ciclo. Ô Jason, só para ficar claro, você acha que o ciclo para em que número mais ou menos? Por volta de 9,25, é isso? Não, em torno de 9,75 e 9,5. Ok. Zé Maria Trindade. Jason, eu queria que você interpretasse, logicamente, levando em consideração o que pensa o mercado, sobre essa trajetória de definição de taxas de juros aqui no Brasil. É sustentável? É isso mesmo que a economia está pedindo? Como é que você está vendo esta manipulação dos juros, que parece ser a única ferramenta para reduzir a inflação? É sustentável? O Brasil está mesmo num caminho certo? Dado o contexto fiscal que nós temos, muito provavelmente é o caminho mais correto. Se nós tivéssemos um contexto fiscal um pouco mais nítido, um pouco mais claro de que o Brasil vai cumprir suas metas, de que o Brasil vai manter os juros dentro do ciclo aceitável, poderíamos até estar falando agora de uma aceleração
do corte de juros, mas não é o caso. Infelizmente, nós não temos essa sinalização tão clara por parte do governo federal. A inflação, ela já aliviou basicamente aquilo que precisava ter aliviado no ciclo de juros. Daí que nós começamos lá dos 13,25, começamos um ciclo de corte mais intenso de juros, e agora estamos nos aproximando ali do fim do ciclo. O problema é que se nós tivéssemos uma sinalização mais nítida, mais concreta em termos do fiscal do Brasil, ou seja, em como o governo vai gastar, isso obviamente se refletiria melhor nas curvas de juros, e esse melhor reflexo nas curvas de juros obviamente também se refletiria na perspectiva de aprofundamento do corte de juros, dado o contexto atual. Ô Jason, vamos falar um pouco de mercado internacional também. Nos Estados Unidos, o Fed decidiu deixar tudo igual, então? Então, nós estamos agora nos Estados Unidos, a perspectiva é de início do corte de juros, ou seja, o sinal deles ali foi considerado muito mais, entre aspas, frouxo do que o nosso em termos de juros. O ciclo de afrouxamento monetário pode começar em breve. Existe uma perspectiva, de novo, eu cito que há um excesso de otimismo muitas vezes no mercado, porque o mercado quer juro baixo, porque juro baixo não só ajuda a economia, mas como também ajuda as empresas listadas em bolsa de valores. E ao ajudar as empresas listadas em bolsa de valores, nós temos exatamente este ponto. O mercado quer juros baixos porque quer estimular o mercado também, não só a economia real. E nesse estímulo ao mercado, obviamente, a trava de juros ela se torna um componente importante. Os Estados Unidos agora, sinalizando que vai iniciar seu corte de juros, como eu citei anteriormente, você pode haver uma aproximação, reduzir a aproximação que nós tínhamos dos nossos juros. Se eles mantivessem os juros deles por maior tempo e nós acelerássemos o nosso processo, o nosso diferencial de juros com os Estados Unidos ia começar a se aproximar, e esta aproximação, ela sim é muito preocupante, principalmente em termos de atração de investimento estrangeiro. Por enquanto, o Fed também está preocupado com a inflação de longo prazo. Eles demoraram demais para iniciar o aperto monetário, ou seja, a alta de juros para tentar debelar a inflação. Depois, quando eles começaram, eles demoraram demais para tirar os estímulos da economia e agora estão sofrendo parte das consequências disso. Não são todos os membros do Fed que estão seguros de que o início do ciclo de cortes vai ser neste semestre. Vamos acompanhar então. Daqui a pouco tem Alan Gani aqui na Jovem Pan com a gente para a gente discutir mais esse assunto. Jason Vieira, economista do Money1. Agora sim, Jason, até a próxima. Muito obrigada sempre pela participação. Muito obrigado, até a próxima. Até, tchau.